Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 175 da prova do Enem 2019, a primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, a questão 175, vocês podem ver que é um pouco comprida e ela utiliza também um pequeno conhecimento de física que a gente tem que trazer aqui para a prova de matemática. Então fica comigo até o final que vale a pena, vai ser uma questão bem legal. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, que é chamado de RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros. E a altura interna é igual a 3,30 metros. Então a gente já tem aqui na imagem, ó, o reservatório central indicado aqui. É um reservatório maior que vai estar conectado a outros. E aqui o enunciado falou que o raio interno desse cara é 2 metros. Coloquei aqui o raio, não é diâmetro, né? É raio. E por que raio interno? Qual a diferença de raio interno e raio externo? Bom, porque a gente vai pensar na água que é colocado dentro desse reservatório aqui. E a água é colocada por dentro, então a gente tem que achar o raio de dentro mesmo que nos interessa. Se ele nos desse o raio externo, nós deveríamos pensar na espessura do reservatório também. Então já foi dado o raio interno para facilitar a nossa vida. A mesma coisa com a altura. Vamos lá, ó. Então esse RC vai ser conectado a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares. Estão aqui, ó, esses 4. Os quais possuem raio interno e altura interna, os dois são iguais, né? Iguais a 1,5 metros. Então vou botar aqui só no R3 para indicar para nós. O raio interno é 1,5 metros. A altura desse cara a gente não vai usar, né? Mas a altura eu esqueci de colocar no RC, é 3,30 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro. Interno também, né? Diâmetro interno e 20 metros de comprimento. Galera, importante aqui que ele deu diâmetro agora, né? Antes a gente estava falando de raio, agora é diâmetro. Então o raio desse cara, que o raio é metade do diâmetro, metade de 0,10... vai dar 0,05. Pessoal, não confundam aqui, né? Metade de 0,10 não é 0,5, é 0,05. Metade de 1 seria 0,5, né? Então, tem que se ligar nisso aqui. Esse é o raio. E por que foi dado o comprimento agora de cada um desses canos? Porque como a gente está tratando aqui de um cano cilíndrico, quando a gente olha esse cano de pé, esse 20 metros é a altura do cilindro, né? Então é importante para nós sabermos isso também. A altura aqui é 3,3, aqui a altura é 1,5, mas a gente não vai usar, e aqui a altura vai ser 20 metros. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, então esse cano aqui, ó, ele liga no reservatório central, nesse pontinho aqui existe registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Então tem uma torneira ali assim, né? Uma torneira que a gente gira para deixar a água passar ou não. Então, no momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, então para nesse momento aqui e já vamos calcular alguma coisa. Esse cara está cheio e o resto está tudo vazio. Então vamos calcular quanto de água que tem nesse momento. Ó, o RC ele está cheio. Para calcular o volume de água, eu vou calcular o volume interno desse cara. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? É só fazer área da base vezes a altura. Então vamos lá, vamos calcular para o cilindro do RC aqui. A área da base, a base é um círculo, então vai ser πr ao quadrado. A fórmula da área do círculo a gente tem que levar decorado, né? Como é um círculo aqui, πr ao quadrado, sendo que o r é 2. Então isso aqui é a área da base. E a altura é 3,3 metros. Então eu vou calcular o volume aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. Galera, 4 vezes 3,3. Dá para fazer de cabeça, ó. É só fazer 4 vezes 3, que é 12, e somar com 4 vezes 0,3, que vai dar 1,2. Então, 12 mais 1,2 vai dar 13,2. Isso vezes π. Como a gente utilizou metro aqui na base e metro na altura também, então isso aqui vai ser em metros cúbicos. Esse é o volume de água que nós temos até esse momento aqui. É quanto de água cabe no RC, que é o único que tem água nesse momento. Então, nesse momento que esse cara está cheio, a gente vai abrir as 4 torneiras que tem aqui, ó. E após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam.
E no momento que esses reservatórios atingirem uma determinada altura, vai parar de fluir a água aqui assim. Essa altura que vai atingir aqui ó, nos reservatórios serão todas alturas iguais, porque olha só, ó, pelo princípio dos vasos comunicantes. O princípio dos vasos comunicantes nos diz isso. A gente vai continuar tendo fluxo aqui enquanto a altura não se igualar. Então a gente tem que encontrar esse valor de altura. Vai chegar um momento que a água vai atingir uma determinada altura, que eu vou chamar de H, e essa altura vai ser igual para todo mundo, inclusive para o reservatório central, mesmo que ele tenha um raio da base diferente, quando entrar em equilíbrio essa galera, a altura vai ser a mesma. Então a gente tem que calcular qual é o valor da altura que vai chegar no final aqui. E como é que a gente vai saber que altura é essa? Galera, a gente vai pensar da seguinte forma, ó. A gente já sabe a quantidade total de água que existe nesse sistema de reservatórios. Depois que a gente abrir a torneira, a quantidade de água vai continuar sendo a mesma, só que ela vai estar distribuída agora em todos os reservatórios. Então a gente vai calcular esse volume novo. E esse volume da nova situação vai ser composto do cilindro central, dos cilindros auxiliares e também dos canos. Então vamos lá, ó. No final, a gente vai ter um novo RC. Esse RC vai ter um volume de água. Qual o volume de água que vai ter agora no nosso RC, depois que a altura for H? Vai ser a área da base vezes a nova altura, vezes H. Esse é o volume de água que vai estar aqui dentro. E nos outros reservatórios? Como eles são todos iguais, a gente vai pegar 4 vezes o volume de um deles. Como também temos cilindros aqui, a gente faz a área da base, que é πr ao quadrado, só que agora o raio é 1,5, vezes a altura. Galera, a altura é H. Então, ó, isso aqui, o resultado dessa continha, nada mais é do que o volume de água que vai estar dentro dos reservatórios auxiliares. Então a gente já sabe, ó, no final das contas, a gente já sabe que o reservatório central vai ter essa água e os auxiliares vai ter isso aqui. E acabou? Só vai ter água no reservatório central e nos auxiliares? Não, né? Vai ter água nos canos também. Olha só, a gente tem 4 canos, então é só multiplicar por 4 o volume de um cano. O cano também é um cilindro, então a gente calcula o volume dele pela fórmula do volume do cilindro, área da base vezes altura. Só que a base do cilindro agora, o cilindro está deitado. A base é esse cara pequenininho aqui, ó. Então vai ser a área da base, que é um círculo, então é πr ao quadrado, só que o raio agora é esse cara, ó, vezes a altura, só que a altura agora é 20 metros. Então aqui a gente não tem nenhuma incógnita, né? Nos outros a gente tem a incógnita H, então aqui a gente já consegue calcular. Vamos calcular esse valor, ó, vai ficar 4 vezes 20, que dá 80, vezes, vou botar o π no final. Isso aqui, ó, galera, 0,05 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 100 ao quadrado. Então eu elevo 5 ao quadrado e elevo 100 ao quadrado também. Então vai ficar 25 sobre 100 ao quadrado, que é 10.000. Isso aqui é esse cara. Tudo isso vezes π. Então vamos lá, vamos efetuar essas continhas aqui. Dá para cortar um zero aqui de baixo com esse zero aqui do 80. E 25 vezes 8 vai dar 200 sobre 1.000 vezes π. Dá para cortar 2 zeros que apareceram aqui para nós. Ficou 2 sobre 10, que é 0,2. Então isso é o volume de água que tem dentro dos canos. Legal, agora a gente vai ter que juntar todos esses numerozinhos aqui. A gente sabe que no final das contas, a água total que vai ter, que é a soma desses 3 valores aqui, é igual à água que tinha antes, que é igual a esse cara aqui. Então vamos lá, ó, vamos botar um por um. Esse primeiro aqui, 2 ao quadrado é 4, então é 4πh, mais 1,5 ao quadrado vezes 4. Galera, como é que a gente faz 1,5 ao quadrado? O 15 ao quadrado é o número que a gente tem que decorar. 15 ao quadrado é 225. Então, como esse aqui é 1,5 ao quadrado, esse cara vai ser 2,25. Entendeu? Então, a gente tem que saber fazer isso na hora da prova também. 2,25 vezes 4. Multiplicar por 4 também é uma coisa legal de fazer de cabeça. Aparece bastante nas provas do Enem. É só dobrar 2 vezes.
Então nós temos aqui, ó, 2,25, que a gente tem que dobrar 2 vezes. O dobro é 4,5. Dobro de 4,5 é 9. Então aqui vai dar 9πh, mais o 0,2π. Isso aqui é a quantidade de água que tem no sistema depois, no final das contas, né? Depois de ter aberto os registros. E isso tem que ser igual ao volume de água que tinha inicialmente, que é 13,2π. Pessoal, olha só. Chegando nessa equação aqui, a gente tem que encontrar o valor de H. É esse o objetivo. Mas notem que todas as parcelas aqui, ó, possuem um π. Então, quando acontece isso, quando todas as parcelas têm o mesmo fator, que é o π aqui no caso, a gente pode cortar esse π de todo mundo. Por que pode cortar? Porque eu colocaria o π em evidência aqui desse lado, ficaria π vezes, abre parênteses, tudo isso aqui, e o π passaria para o outro lado dividindo e ia cortar. Então eu já posso cortar nesse momento para ficar mais rápido o meu cálculo. Então no final ficou, ó, 4H mais 9H. Então a gente tem 13H, é a soma desses dois. É igual, eu vou pegar esse 0,2 aqui, que não tem mais o π, né? É só 0,2 sozinho, que está somando, passa para o outro lado diminuindo. 13,2 ficou lá, menos o 0,2 que chegou. Então eu fiquei assim no final, ó. 13H é igual 13,2 menos 0,2 vai dar 13. Galera, o H vale quanto? 13 dividido por 13, né? Esse 13 que está multiplicando passa dividindo. 13 dividido por 13 é 1. Então, 1 metro é a altura de equilíbrio do sistema no final das contas e está exatamente na alternativa letra delta. Ficou um pouco comprido aqui, né, galera? Mas eu acho que a gente conseguiu ver todos os pontos da questão. Se vocês curtiram aí, não esquece de dar o joinha e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!